A paz do Senhor, amados irmãos, que alegria estar com vocês no dia de hoje. Entramos no dia 60 da nossa leitura bíblica anual e começamos um novo livro, livro do Números. Vamos ler o capítulo 1 ao capítulo 3. O tema hoje é organização e chamado. Amém? Se você desejar, comente, curta, compartilhe com os seus irmãos, com os seus amigos, nas redes, para que mais pessoas se interessem pela leitura da Palavra de Deus. O quarto livro de Moisés, chamado Números. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedoni; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram esses homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Do filho de Sacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Sacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon,
57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400.
Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. E Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro, com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como acamparem. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste, e Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gedeone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Aser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550, mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Número e ofício dos levitas. Números capítulo 3. São estas as gerações de Arão e de Moisés, o dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são esses os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo.
terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele, você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e ao estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: Eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus, eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, conte todo o homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson, é a família dos Libnitas, e dos Simeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo na tenda do encontro o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas e dos Izaritas, e a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São essas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham ao seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Musitas. São essas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de 1 mês para cima foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda ao encontro para o lado do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto.
Todos os que foram contados, os levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente de um mês para cima. E separe os levitas para mim, eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: põe os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor, pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas. Recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é a de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual serão resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém, meus irmãos? Vamos agora às leituras complementares, ordem e propósito. Ainda em Números, capítulo 1, verso 52. Números 1, 52, diz assim: os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Irmãos, isso aqui é importante para os dias de hoje. Existem inúmeras denominações que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra, mas que cada irmão esteja firme no seu estandarte, ou seja, na sua bandeira, na placa da sua igreja, né? Tem gente que gosta de estar pulando daqui para lá e isso causa confusão. Em primeiro lugar, na vida da pessoa e da sua família. Não cria raízes, é tido como pessoa infiel, ingrata. Então, crie raízes na bandeira onde você está, na igreja onde você congrega, que o seu pastor possa contar contigo, que você possa ser fiel naquele lugar. Uma pessoa não deveria mudar de congregação, a menos que mude de cidade, que vá morar em outro lugar. Mas você está morando numa cidade, começou a congregar numa igreja, permaneça ali. Dessa maneira, você estará cumprindo a palavra. Cada um permaneça no seu estandarte, onde Deus te chamou. Segunda leitura complementar do dia de hoje é tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Amém? 1 Coríntios 14, 40. Eu li errado aqui. É aqui. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Agora sim, 1 Coríntios 14, 40. Tudo seja feito com decência e com ordem. Irmãos, às vezes as pessoas não compreendem isso. Realizam o seu trabalho na igreja, na casa do Senhor, e como é um trabalho aos seus olhos voluntário, pensa que pode fazer do jeito que quiser, mas não é. O trabalho que você
acredita ser um trabalho voluntário na casa do Senhor, na verdade foi o Senhor que te chamou para fazer esse trabalho. Então desenvolva o teu trabalho com excelência e debaixo da ordem do teu superior, do teu pastor, daquele teu líder de ministério. Efésios 4, do 11 ao 13, diversos dons, um corpo. Diz assim, Efésios 4, 11 ao 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em Números nós vemos Deus ordenando as famílias, as tribos, segundo os seus estandartes e a posição que elas estariam diante do tabernáculo. E aqui agora, no Novo Testamento, nós vemos que Deus deixou, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e depois vem todo o rebanho, né? Esses 5 ministérios são os que exercem o sacerdócio dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. E como tais, chamados por Deus, devem ser respeitados e, acima de tudo, obedecidos enquanto seguem a palavra de Deus. O pastor que prega a palavra de Deus, que te ensina que você deve orar, que você deve jejuar, que o culto é sagrado, que você não deve faltar, você deve dar ouvido, que você deva estar sempre cheio do Espírito Santo, você deve dar ouvido e seguir a voz do seu pastor, do seu apóstolo, para que você caminhe seguro. Amém? Uma alegria estar com você no dia de hoje. Nós vamos dar um check de leitura concluída e o resumo da nossa leitura hoje é: Deus organiza o povo e separa os levitas para o serviço. Cada função no reino é importante e ordenada pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz do Senhor Jesus. E que lindo que nós demos início então ao livro de Números e continuamos na nossa jornada bíblica anual. Até amanhã, se Deus quiser.